Olá, Lúcia. Engenheiro, boa tarde, como está? Boa tarde. Estou bem agora, melhor depois de te ouvir e Muito bom, muito bom. vamos aí. Vamos a isto, vamos a isto. Vamos. Estamos conectados. Ahm, Vou só verificar se o jovem também já tem conexão. ok, ótimo. E o Edmar também. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos. E também pode entrar via telemóvel. O link já deve ter sido colocado no grupo. Pode ver daí. Só tem que ter um pequeno problema com. Sobretudo é estar ao vivo. Bom, eu acho que, sem mais delongas, eu acho que podemos começar. O nosso facilitador de hoje ainda não chegou, o Edmar. Hoje nós vamos falar sobre finanças, né? Qual é o título da sessão de hoje? É, contabilidade, Essencialmente gestão financeira. exatamente, gestão financeira. Vamos então seguir a mesma agenda, né? Nós já temos a agenda. Uhum. A, a IME geralmente coloca aí boas-vindas. Então, sejam todos muito bem-vindos Muito a, bem. a esta sessão de hoje do nosso programa Im- ah, Impulso Mais. Eu queria falar Impactos 4 por alguma razão. Quem apanhou a piada apanhou. Ah, ah, as nossas macas, né? Impactos 4. Ok, muito bom. Eu bem me recordo da agenda, mas pronto, colaborativamente falando, vamos fazendo recordar aqui, né, a nossa dinâmica é sempre colaborativa, as boas-vindas, e depois entramos imediatamente para o trabalho em grupos, né? Uhum. Depois deste relatório de trabalho em grupo, Tá, então entramos para o tema, de hoje. tá Então, bem. tendo isso em conta, engenheiro de Monequeno, por favor, tenha a bondade. Ok. Iremos tentar dar uma passagem pelos grupos. Eu diria que nessa sessão não temos assim grande novidade, para além do. Penso que o Edmar ainda não entrou, seria a pessoa que poderíamos apresentar. Está aqui o Dara Castelo, não sei se o Dara quer dar uma palavrinha rapidamente. Dara? É. Boa tarde, desculpa, não tinha os equipamentos Ok. configurados para falar hoje. E a Dara, tens 1 minuto e meio para poder se apresentar rapidamente. Claro, claro. Bom dia, boa tarde a todos. Sim, boa Eu tarde. sou, eu sou Dara Castelo, sou um dos colaboradores, também um dos mentores no programa Impulso Mais e como consultor tenho trabalhado bastante com a Founder Institute e com muitas startups em Angola, principalmente no sentido do planeamento estratégico, mas também com foco
Nas áreas, quer dizer, no tema de hoje, a gestão financeira. Então, eu serei o palestrante na próxima semana, na última sessão, a Sprint 6. Então, é muito bom conhecer-vos um pouco antes. Já tenho horas disponíveis, não sei se já chegaram a ver na plataforma Babel. Tem a possibilidade de marcarem encontros comigo durante as próximas semanas, caso tenham alguma questão, qualquer coisa que queiram abordar sobre as questões, não só de planeamento estratégico, mas também de gestão financeira. Entretanto, vamos voltar a conversar na próxima semana e além. Tá bom. Muito obrigado, Dara. Estamos aqui à espera do Edmar, até quando vier vai se apresentar. Então, eu vou fazer já um apanhado rápido daquilo que foi a atividade de grupos. Como todos sabem, a nossa data limite para a entrega dos trabalhos será no dia 30 de agosto, pelo que estamos a fazer todo o esforço para recuperar o atraso em relação aos membros que tenham ainda tarefas em atraso. Chamamos de novo a atenção de que um dos critérios para a passagem à segunda fase será completar, de facto, a entrega dos trabalhos na plataforma. Portanto, solicitamos àqueles que têm ainda dificuldade para procurar sanar essas dificuldades nessa próxima semana. Dia 30 e praticamente já ao final da próxima semana. Daqui a 10 dias estaremos a terminar. Em relação aos grupos, notamos que há muito atraso, pelo que estamos a abordar as pessoas, os mais atrasados, estamos a abordá-los diretamente. Portanto, muitos de vocês já deverão ter tido um contato meu ou da minha colega Carla, pelo que esperemos que acatem os conselhos e consigam recuperar o atraso. Eu vou dar a palavra então aos grupos, aos diretores dos grupos que estão aqui, aos presidentes dos grupos que estejam aqui na sessão para poderem reportar rapidamente, 1 minuto e meio, a situação dos seus grupos. Grupo Luengo. Tem aqui o Grupo Luengo. Não. Prepara-se depois. Grupo Manga. Temos aqui o presidente. Eu estou, Pode Sara falar. Deixa eu só rever aqui o meu telefone. Sim, em relação ao grupo Manga, até agora continuamos a trabalhar em equipe, está a correr tudo bem. Tivemos já a nossa segunda reunião no dia 12 de agosto, pelas 20 horas, que é o horário que nós agendamos semanalmente para reunirmos. Nesta reunião já tivemos um número de colegas maior, no caso, somos um total de 8 agora, e tivemos 6 colegas presentes. A nível de dificuldades, felizmente, na última reunião tivemos poucas apresentações de dificuldades, os colegas demonstraram avanços naquilo que é a compreensão da plataforma e também a resolução das tarefas. E o diálogo até agora continua a correr de forma colaborativa. Então, o nosso balanço para a última reunião foi positiva na medida em que cada um conseguiu resolver aquilo que era a tarefa e também já sanado a dificuldade que um dos colegas tinha na reunião, na primeira reunião. Nesta segunda demonstrou já ter avanços. Em resumo, está tudo bem com o grupo Manga. Mas eu ainda continuo a sentir falta do grupo azul, que é o grupo da mentoria. Ainda não tive um feedback. Está bem. Falamos depois. Está bem. Pitanga. Grupo Pitanga.
Não está ninguém. Grupo Tamarindo. Não está ninguém. Grupo Mucua. Faço-me presente. Pode falar. Saudações a todos. Fidel dos Santos, Master e Fire, responsável do Grupo Mucua. No grupo de 7, 3 já completaram o desafio 5. Inclusive tivemos um feedback positivo em que alguns elementos de outras equipas entraram em contato a pedir ajuda e auxiliamos sem problemas. E até agora estamos indo bem. Uma dúvida que temos é quanto às mentorias. Até estávamos a tentar explorar para saber onde é que fica, qual secção, mas ainda não encontramos esse aspecto. Mas se não, está tudo bem, graças a Deus. E é isso. Tá bom. Quantas mentorias pode mandar uma nota e eu vou responder diretamente para o vosso grupo. Grupo Goiaba. Boa tarde, Fábio de Lemos, Tá. representante do grupo Goiaba. Nós tivemos um avanço significativo. Vários membros conseguiram completar a sprint 4 e estamos agora para a sprint número 5 para completar ou terminar. E ainda não, nenhum dos membros conseguiu ter acesso à mentoria particular pela plataforma Babel. E, contudo, em resumo, é isto. Vamos com. Fábio, Ok, Fábio. Muito obrigado, Fábio. Depois falamos. Grupo Maboque. Boa tarde. Se Boa consegue tarde. me ouvir. Sou o É Pedro Miguel Reis, Ica. Pedro Capomba do Grupo Maboc, presidente do Ok. Grupo Maboc. Aham. Vamos, Das Fábio. sete, Minuto. sim, sim. Ok? Das 7 empresas do Grupo Maboc, apenas 4 têm demonstrado interação ativa. Essas 4 empresas já avançaram significativamente no processo, encontrando-se pelo menos no sprint 3. As outras 3 empresas ainda não apresentaram participação efetiva, o que pode impactar o alinhamento geral do grupo, mas, em resumo, das 7 empresas, 4 estão ativas e 3 basicamente inativas. Não tenho notícias das 3. Tá bom. Agradecemos então o reporte resumido de cada um dos grupos. Esperamos que os presidentes dos grupos ou seus representantes nos mandem essa informação por via de mensagem para mim, para a Lúcia ou para a Carla, que para nós temos isso documentado. Recordamos que entre os critérios da avaliação também isso será tido em conta. Acabamos assim a apresentação do estado dos grupos. Aproveitamos esse momento para pedir ao mentor Edmar para poder se apresentar por um minuto antes de entrar de facto na sua apresentação completa. Edmar. Edmar Lopes. Tem 2 entradas, pelo menos desligue o micro de uma das entradas. Conseguem me ouvir agora? Sim, estamos a ouvir bem. Boa, perfeito. Boa tarde a todos, founders. Olá, Lúcia, tudo bem? Já há algum tempo que não nos vemos, né? Boa tarde a todos, Completamente. founders. Boa. Sou Edmar Lopes, sou sócio fundador da Data Cloud Contabilidade Digital e também do Libera. Nós somos uma empresa de contabilidade digital, especializada em contabilidade digital e finanças. Temos o propósito de simplificar o acesso à contabilidade da gestão financeira para as pequenas empresas. Então, a nossa ideia é, por meio de uma aplicação, de uma app e serviços integrados, todos os empreendedores em Angola conseguem ter a contabilidade de forma facilitada.
Recentemente fechamos uma parceria com o INAPEN para levar todos o serviço de contabilidade para toda Angola. Então, estamos aqui para dar também o nosso contributo para que os founders possam ter mais visibilidade, mais organização para as suas empresas. Okay. Muito bem. Não sei, Lúcia, tens alguma coisa a dizer antes de entrar para Duas a sessão da coisinhas. apresentação? Sim, Sim. engenheiro de Monekeno, duas coisinhas muito importantes. Eu partilhei a lista de presença aqui no chat para a turma né, registrar a sua presença aqui. E, ok, eu creio que alguns já tiveram acesso, número 1. Número 2, por favor, o Edmar está aqui pela primeira vez, não vos conhece. Ponham só as câmeras, só para ele saber, né, quem são vocês. Vamos tornar isso um bocadinho mais interessante, porque já estamos em Zoom. Não é, Edmar? E eu acho que alguns de vocês já viram o Edmar nas redes sociais. Ele é bem animado, é jovem, animado, né? Então vamos aqui mostrar as nossas caras. Senão ele vem, fala, depois vai e não vê cara de ninguém, também fica mal. Vai dizer o impulso mais só vi nomes, um ecrã com várias coisas. Então, nessa ordem de ideia, vamos participar, vamos de uma forma calorosa dar as boas-vindas ao Edmar, participar, mostrar que vocês já estão aqui há mais de 3 semanas e que já apanharam o balanço e coisas assim, né? Vamos tentar ser mais interativos aqui na nossa aula ou na nossa sessão de hoje. Edmar, seja muito bem-vindo. Estamos Obrigado, todos Lúcia. ansiosos para ouvir a contabilidade de uma forma prática, né? Para muitos de nós, esse tópico da contabilidade não é assim tão prazeroso, nem o legal, pelo menos para mim. Contabilidade, não gosto dos contabilistas nem dos juristas. Não, estou a brincar. Mas nós sabemos que o Edmar vai fazer de uma forma, né, que nós vamos compreender e não vai ser um tédio, não é, Edmar? Então, o microfone é do Edmar. Ok. Olha, eu vou pedir que me deem a permissão aí para partilhar a minha tela, por favor. Penso que podes. Já tem? Ok. Não, vou enviar agora a solicitação. Engenheiro, não tenho aqui a permissão para partilhar. Faz favor, Edmar, já está. Já está? Ok, obrigado. Muito bom. Vamos então aqui partilhar a tela. É que o Edmar está a usar duas contas. A autorização deve ser dada mesmo a esse Edmar Lopes 2. Ok, bom, Edmar Lopes 2 é isso aqui. Eu normalmente uso aqui mais de 4 telas aqui a fazer a gestão. Ok, vou partilhar aqui a apresentação. Ok. A tela 1. Ok, tela 1. Partilhar. Ok, Você já consegue ver a minha tela, né? daqui a pouco. Já está bem. Ok, então, mais uma vez, boa tarde. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos os founders, todas as empresas. O país também precisa disso, de gestão financeira. Infelizmente, o país está nessa crise porque não há gestão financeira. Vamos falar como é que as pequenas empresas podem organizar-se em sentido financeiro. E vai ser uma coisa muito prática, né? Então eu peço aí que põem já os vossos cadernos ali à frente, ok? Vamos ter uma aula muito, muito prática, vai ser uma aula bastante interativa, não vai ser apenas slides, mas também vai ser prático, ok?
para que vocês saiam daqui com uma noção mais completa de como vocês podem fazer a gestão financeira das vossas empresas. Não vamos falar de contabilidade, ok? Por que não vamos falar de contabilidade? Porque contabilidade é algo mais complexo e acredito que vocês não precisam de contabilidade no dia a dia. O que vocês precisam é de gestão financeira. Isso é o mais importante, né? Então, vamos abordar os princípios da gestão financeira e como é que vocês podem fazer a gestão financeira nas vossas empresas sem serem expertos em números, em finanças, sem precisarem fazer um MBA, ok? Nada disso. Então, o que é que nós vamos aprender? Qual é o conteúdo desta aula de hoje? Vamos ver porque é que é necessário falar sobre gestão financeira. Bom, vamos também falar sobre como separar gastos pessoais e da empresa. Eu vejo aqui que a maioria das empresas são pequenas, né? Tem aí em torno de 5 funcionários ou menos. Então, quando uma empresa é pequena, também surge a necessidade do empreendedor, do empresário fazer essa separação. E vamos ver como é que vocês podem também fazer isso. Vamos ver também por onde é que nós vamos começar a organizar as finanças da nossa empresa, ok? Vamos mostrar aqui passo a passo como vocês podem fazer isto. E também vamos ver como vocês podem montar um fluxo de caixa na vossa empresa, né? O que é isso de fluxo de caixa? Nós vamos ver isso na aula de hoje. Só para dizer que fiquem à vontade para levantarem as mãos caso alguém tenha alguma dúvida, um ponto que talvez não ficou muito bem explícito, por favor, fiquem à vontade, ok? Que eu terei todo o prazer em partilhar com vocês, em também tirar as vossas dúvidas, ok? Então, vamos lá falar sobre gestão financeira, né? O que é isso de gestão financeira? Fala-se muito de gestão financeira, mas o que é isso? Bem, gestão financeira, o que é? São processos, métodos e ações que visam que a empresa controle, analise e planeje as suas atividades financeiras. Então, gestão financeira é basicamente isso. Se perguntarem gestão financeira numa única palavra, são processos, né? Processos que visam melhorar, controlar, analisar, okay? E planejar as atividades de uma empresa. E quando nós falamos de gestão, a gestão nós estamos a falar de um ciclo. E quando nós falamos de gestão, existe um método muito importante que é o PDCA. Né? O PDCA ele pode ser usado, pode não, deve ser usado na gestão financeira de todas as empresas. Nós aqui na Data Cloud e no Libera usamos o PDCA todos os dias. Né? Isso é o que faz a nossa máquina girar. E quando falamos de PDCA, nós estamos a falar quais são os 4 elementos que entram dentro do PDCA. Estamos a falar planejamento, ok? Estamos também a falar da coleta de dados. Né? Eu vou planejar, vou coletar os dados, vou analisar e vou ter que decidir. Né? E é muito importante que a gestão financeira da vossa empresa esteja alinhada aos objetivos da vossa empresa. Né? Eu queria aqui que alguns de vocês levantassem a mão e dizer quem já tem, por exemplo, um planejamento estratégico, ou seja, já fez algum planejamento estratégico aí. Levanta a mão. Põe o número no chat. Põe o número no chat, Edmar, porque não vamos conseguir ver todas as mãos. Número 1, não é? Yeah, só para... Yeah. Ou queres que as pessoas falem? Então, quem tem aí o emojizinho pode colocar, né? Quem já fez, por exemplo, o planejamento estratégico da sua empresa, né? Ok. O Master Fine disse que sim.
Ok. Ok. Então, estamos a ver aqui que alguns já têm o planejamento estratégico da sua empresa. E por que é muito importante ter isso? Né? Assim, quando tu não tens um planejamento, uma visão, uma direção de onde tu queres chegar, fica muito difícil, ok? Tu traçares as finanças da tua empresa, ok? Então, o planejamento estratégico vai te dar uma direção. Agora, como é que eu vou converter este planejamento estratégico em números? Aí entra a gestão financeira, aí entra o orçamento, ok? Então, o orçamento, ele traduz o planejamento estratégico em números. Então, por isso é muito importante que uma das grandes falhas que eu vejo nas pequenas empresas aqui em Angola e também em algumas grandes empresas é a falta de planejamento, ok? Então é muito importante que todos nós, que todos os empreendedores tiram um tempo para se planejar, ok? Quantos funcionários, por exemplo, nós vamos ter daqui a algum tempo? Qual é o número de receita que nós queremos alcançar? Qual é o número de despesas que nós queremos ter? Só tendo um planejamento vai ser muito mais fácil também organizar as finanças da vossa empresa. Então, se quem não fez o planejamento estratégico ainda, aconselho a fazer já, e aqui também a Lúcia e o engenheiro de Muniquenda vão dar o suporte. Então, vamos utilizar, na gestão financeira, vamos utilizar aqui o ciclo PDCA. Depois, por que é muito importante falar sobre gestão financeira? Eu trago aqui 2 dados muito importantes que estão no relatório do Banco Nacional de Angola de 2021, que indica que 77,7% das empresas em Angola admitem ter dificuldades financeiras. 77,7% das empresas admitem ter dificuldades financeiras. E 70% das empresas em Angola fecham no prazo de 1 ano. Ou seja, então, nós em Angola temos uma das maiores altas taxas de mortalidade das empresas. Em cada 100 empresas que abrem, no prazo de 1 ano, 70 fecham as portas. E quais são as causas da mortalidade das empresas em Angola? Uma delas é a falta de gestão financeira, ok? Então, são esses 6 erros que levam as empresas à falência aqui em Angola, de acordo com os últimos dados, que é falta de planejamento, copiar os negócios de modelos já existentes, não acompanhar a rotina da empresa e também a falta de gestão financeira. Isso é muito importante que vocês, a partir de agora, olhem para as finanças da vossa empresa com um olhar mais crítico, ok? Isso é muito, muito importante. Então, vamos lá abordar um aspecto muito importante. Eu quero que vocês sejam muito sinceros na vossa abordagem e respondam essas 5 perguntas. Quanto é que você tem para pagar e receber? Onde é que está o comprovativo de pagamento do fornecedor A, B, C ou D? Quanto é que você tem em caixa? Será que você vai ter dinheiro para pagar todas as contas no final do mês? Podes comprar uma máquina? Quais são as condições? Ok? Então, quem sabe responder essas 5 perguntas, muito provavelmente está no bom caminho para organizar a sua empresa em sentido financeiro. Quem não sabe responder essas perguntas, é o momento de olhar para as finanças da sua empresa. Todo empreendedor tem que ter os números na palma da sua mão. Eu sei quanto é que é o meu contas a receber, eu sei quanto é que é o meu contas a
pagar, eu sei quanto é que vou ter de caixa no final do mês, eu já tenho uma previsibilidade do que vai acontecer na minha empresa daqui a algum tempo. Por quê? Porque nós temos aqui a cultura da gestão financeira. Então, é muito importante que vocês tenham isso. E é assim, a gestão financeira é tão importante que quando vocês vão pedir um financiamento, quando, por exemplo, a vossa empresa vai receber um aporte de capital, se vocês não tiverem os números da vossa empresa na palma das mãos, se vocês não conhecerem o número da vossa empresa, muito provavelmente vocês vão fazer um mau negócio, ok? Muito provavelmente vocês vão fazer um mau negócio. Então, é muito importante que todos nós, founders, empreendedores, tenhamos a gestão financeira das nossas empresas, ok? Na palma das nossas mãos. Então, vamos lá abandonar uma frase que eu ouço muito aqui entre os empreendedores, né? Prefiro esperar a minha empresa crescer para depois começar a organizar as finanças da minha empresa. Isso é muito comum aqui em Angola, no nosso país. Ou seja, as empresas, por acharem que são pequenas, por acharem que não têm tanta receita assim, por acharem que estão com pouco pessoal, acabam negligenciando a questão financeira das empresas. Ok? E isto é um dos primeiros passos para a mortalidade das pequenas empresas em Angola. Não importa se a tua empresa começou a operar agora, se está 5 meses, se está 6 meses, comece a implementar uma cultura de gestão financeira na tua empresa. Okay? Começa a implementar essa cultura desde já, porque quando tu cresceres, vai ser muito mais fácil tu organizar as finanças da tua empresa. Então, essa gestão tem que começar agora. Agora é o momento de começarem a organizar as finanças das vossas empresas. Muito bem. Então, Edmar, eu não sou expert em finanças, não fiz nenhum curso de finanças, então como é que eu vou começar a organizar as finanças da minha empresa? Por onde é que eu começo? Bem, nós temos aqui três dicas que nós vamos passar aqui e vamos mostrar essas 3 dicas na prática. Primeiro nós precisamos combater o caos com organização. Primeiro para tu começares a organizar as finanças da tua empresa, tu precisas de organização. Primeiro, organização. Organização significa, ok, onde é que estão as faturas de fornecedores? Estão aqui. Onde é que estão as faturas de vendas? Estão aqui. É muito importante que vocês comecem a ser organizados. Nós vamos em muitas empresas que as empresas não sabem onde estão os documentos, não sabem onde estão o comprovativo, as faturas dos fornecedores, têm várias pastas espalhadas pelo computador, ok? Não é assim que se começa. Primeiro, é muito importante que vocês se organizem. Okay? A organização é muito importante. Depois de organizados, vamos fazer o quê? Vamos começar a manter os olhos nos sinais vitais. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer a projeção de fluxo de caixa. E nós vamos ensinar aqui de forma prática como vocês vão fazer o fluxo de caixa da vossa empresa e nós vamos disponibilizar esta ferramenta para todos vocês, ok? De forma prática, simples, para que vocês no vosso dia a dia comecem já a ter esse, ok? A ter essa prática. Depois, o terceiro vocês precisam avaliar a performance da vossa empresa para melhorar. E isso significa avaliação de performance, ok? Todos os meses vocês têm que começar a olhar para os vossos números. Quanto é que nós fizemos em termos de receita? Qual é a nossa margem de contribuição? Qual é o nosso resultado líquido? Onde é que nós gastamos mais? Onde é que nós investimos mais? Ou seja, qual é o produto que nos dá mais dinheiro? Isso é muito importante. Vocês precisam fazer esta
avaliação. Essa avaliação de performance é muito importante. Então, vamos lá. Como é que se chama essa metodologia? Nós desenvolvemos aqui essa metodologia que se chama OPA. OPA é essa metodologia de gestão financeira, que significa O de organização, P de projeção de fluxo de caixa e A de avaliação de performance. É uma metodologia que nós internamente já usamos há mais de 5 anos. Isso tem nos ajudado muito aqui a fazer o nosso planejamento até essa organização, ok? E é essa metodologia que vocês também podem implementar dentro das vossas empresas para organizar, ok? É uma metodologia que não custa caro, apenas vocês precisam ter uma planilha, ok? Bem definida. O que vocês precisam é de ter os processos, né? Os processos precisam estar organizados. Então, é essa metodologia que eu aconselho vocês, como pequenos empreendedores, a terem dentro das vossas empresas. Então, como é que nós vamos, primeiro, como é que nós vamos então combater o caos com organização? Deixa-me beber aqui o meu café, acho que já ficou frio. Como é que nós vamos combater aqui o caos com organização? Primeiro é separar conta pessoal e conta da empresa. Não vou mentir para vocês. No começo de uma empresa é muito difícil um empreendedor separar as contas pessoais e contas da empresa. É muito difícil. Eu já tive essa dificuldade no início e vou-vos confessar que às vezes não é fácil, ok? Como empreendedores temos acesso às contas bancárias, temos o código, temos tudo e às vezes nos sentimos tentados, né, a mexer no dinheiro da empresa para custear as nossas despesas. Okay? Isso acontece com todos. É muito difícil. Acho que alguém aqui comentou, quem comentou? A Yara, é muito difícil mesmo. É isso mesmo, é muito difícil. O empreendedor que não passa por isso, okay, todos nós passamos por... E até empresas grandes, um pouco médias, também muitos empresários têm essa dificuldade. Primeiro é fazer esta separação. E como é que nós vamos separar as contas pessoais e as contas da empresa? 4 coisas são muito importantes. Okay? Primeiro, nós precisamos identificar os nossos gastos. Ok? Segundo, depois de identificar os nossos gastos, nós precisamos definir o nosso salário. Certo? Ok? Para quem trabalha full-time nas suas empresas, para quem trabalha a full-time nas suas empresas, precisa de definir um salário. Ok? É muito importante ter um salário. É muito importante. Depois, nós precisamos ter contas bancárias distintas, certo? Acreditem, caros empreendedores, nós recebemos aqui centenas de clientes que os seus clientes ainda fazem pagamento nas suas contas pessoais. Isso é um erro tremendo. Isso é um erro tremendo. Empresas que, por exemplo, empresas de restauração, né? Ou empresas assim muito mais pequenas, né? Então, o cliente encomendou um serviço, encomendou alguma coisa, o empreendedor manda automaticamente a sua conta bancária pelo WhatsApp, né? E o cliente faz o pagamento pelo WhatsApp. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma história de um dos nossos clientes que nós temos cá dentro, e era para fazer a contabilidade dele. Ele existe há 10 anos, mas a conta bancária dele está zero. Não tem nada. Da empresa,
é conta pessoal, mas é conta da empresa, onde os clientes fazem o pagamento direto nessa conta. Então, assim, primeiro passo é, por favor, se vocês estão a fazer, se vocês estão a receber dinheiro dos clientes na vossa conta, parem agora, parem automaticamente e façam essa separação. Tanto, ok, se vocês usam a vossa conta pessoal também para fazer pagamentos para a empresa, pagar, por exemplo, faturas da empresa, tem que cortar logo, ok? Por quê? Porque se vocês deixam isso alastrar-se, vai ser muito complicado na hora de fazer a organização, ok? Então, separem logo conta pessoal e conta da empresa. Até não é muito difícil isso, né? Acho que a Yara, Yara, gostaria de dizer alguma coisa? Eu não sei se rio, eu não sei se choro, mas separar as contas, ter uma para a empresa, uma pessoal, eu acho que isso é, hoje em dia, o ABC. Mas, no momento em que eu precisar de adquirir algo para a empresa, a conta da empresa não tem os valores necessários para pagar aquele serviço, aquele produto, matéria-prima. Desculpa, doutor, com todo respeito, eu vou pagar. Até, e eu estou-me a rir, porque ontem eu conversei com o meu contabilista e eu disse, olha, a empresa um dia tem que me devolver Boa. todo o dinheiro que eu já paguei. Sim, eu percebo, eu percebo. É inevitável para a sobrevivência da própria empresa. Tem. Mas o que tu podes fazer, olha, é assim, não há problema, não há nenhum problema você colocar dinheiro na empresa. Não há. Até porque a lei tem legislação, ou seja, tem artigos específicos na legislação fiscal que apontam isso. Né? Temos aí os suprimentos de sócio, os empréstimos, isso é normal. O que não pode acontecer é toda a tua conta pessoal receberes a fatura de um fornecedor que tem nome da tua empresa e tu pagas pela tua conta pessoal. Isso é que não deve acontecer. Certo? O que tu deves fazer é o seguinte, ok, tu podes transferir os valores para a conta da empresa e depois a empresa, na sua conta bancária, vai fazer os repetitivos, ok? Vai fazer as transações que achares necessárias. Mas nunca permita, por exemplo, que isso se torne uma prática, que é tu da tua conta pessoal começares a fazer os pagamentos. Ok, Ok? percebi a tática. Yeah, Eu ok? não fiz, mas aprendi. Muito obrigada. Certo. Porque se tu não fazes isso, depois a lei parte por cima de ti, tu tens que pagar impostos, tu tens que pagar os impostos, a empresa tem que pagar, ok? E para fazer esse controle, essa gestão, fica muito complicado. Então, eu lhe aconselho, tá bom, a fazer logo essa separação, já? Ok, Yara? Então, pois é isso, né? Temos que fazer essa separação. É como a Yara disse muito bem, isso é o beabá, é o básico, mas acreditem, milhares de empreendedores em Angola ainda cometem esse erro. E depois temos que fazer um planejamento financeiro, né? E nós vamos mostrar como é que se faz esse planejamento financeiro. Então, depois disso, o que é que temos que fazer agora? Temos que fazer as projeções. Manter os olhos nos sinais vitais. Certo? Eu trouxe aqui um exemplo muito simples, muito básico, para vocês verem a importância de vocês analisarem todos os dias, eu digo mesmo, todos os dias, ok? A vossa conta bancária e fazer a vossa gestão. Então, nós temos aqui duas contas bancárias,
a conta do BAE e a conta do BFA. Então, a conta do BAE tem 50 mil. Imagina que, por exemplo, estamos nos meses de julho, né? Estamos no mês de julho e temos um saldo na conta da empresa de 70 mil kwanzas. Okay? No BAE eu tenho 20 mil, ou tenho 50 mil, no BFA tem 20 mil e o total de saldo tem 70 mil kwanzas. É apenas uma simulação, algo hipotético para vocês agora começarem a ver a importância de analisar a gestão financeira. Então, no dia 1, nós recebemos uma fatura da gráfica e essa fatura ela vai vencer no dia 8 de julho, ou seja, eu tenho que pagar aquela fatura da gráfica no dia 8 de julho. Essa fatura está a custar 150 mil kwanzas. 150 mil kwanzas. Certo? Eu ainda não paguei. Não paguei ainda. Ok. O que a gestão financeira faz? Então, pronto. Se eu tenho um saldo de 70 mil kwanzas, certo? E não vai entrar nenhuma receita nesta data, certo? Porque se vocês repararem, a empresa só vai receber dos seus clientes no dia 15, né? Hipoteticamente, né? Basicamente isso. Então, o que vai acontecer? Se eu pago o fornecedor da gráfica no dia 8, eu vou ficar com um saldo negativo de menos 80 mil. Partimos do pressuposto que nós não temos dinheiro para pagar o fornecedor, certo? Então, pronto. O que eu faço? O que eu tenho que fazer nesse caso? Ali já entra um dos outros aspectos da gestão financeira. Eu tenho que negociar com o fornecedor, certo? E eu tenho que negociar com o cliente. Se vocês repararem, a minha projeção de fluxo de caixa só vai estar positiva no dia 20. No dia 20 eu vou receber de um cliente 200 mil kwanzas. Ok? 200 mil. Então, o que nós podemos fazer nesse caso? Ok? Como bons empreendedores. Nós vamos falar com o fornecedor e dizer o seguinte, olha, meu caro fornecedor, Founder Institute, infelizmente eu não tenho como te pagar na data X, porque isto. Eu gostaria de negociar contigo para pagar no dia 21 deste mês. Aceitas? Ok? Vamos negociar. E vamos pegar o nosso cliente, vamos falar aqui com o cliente B, dizer o seguinte, olha, cliente B, por favor, é possível que tu me faças o adiantamento da fatura A? Se tu me fizeres esse adiantamento, eu vou te dar um desconto de 5%. O que vai acontecer? Tu vais antecipar o pagamento para a data atual e tu vais ter liquidez. Basicamente é assim que funciona. Okay? Gestão financeira é isso. Mas para termos essa noção, para termos essa capacidade de saber quando é que, por exemplo, nós vamos estar no vermelho, nós temos que fazer o nosso fluxo de caixa, a nossa projeção. Certo? É muito importante que vocês tenham isso no dia a dia das vossas empresas. Certo? Isso é algo simples. Isso é um exemplo básico, ok? Mas a metodologia é a mesma. Acho que tem aqui alguém que perguntou, deixa-me ver. E se o fornecedor rejeitar a solicitação? Olha, assim, tenta negociar, ok? Tenta negociar ao máximo. É mais fácil negociar com o fornecedor. E vocês têm que ter o hábito agora de evitar fazer pagamentos à vista, ou seja, logo. Ou seja, o que acontece? Vocês têm que tentar estabelecer uma confiança com os vossos fornecedores, se possível, é claro. É claro, eu entendo que
às vezes não é possível termos fornecedores que tenham condições de pagamento, por exemplo, a 30 dias. É muito complicado aqui. Mas se vocês tentarem fazer um esforço de negociar com os vossos fornecedores para vocês pagarem a 30 dias ou mais, isso vai ser muito bom. Mas tentem, ok? Quem não tentou ainda, tentem, ok? E se o cliente não tiver condições de adiantar, olha, aí vai ser muito complicado, né? Tentem negociar, ok? O máximo que vocês puderem, tentem usar, okay, o vosso poder de persuasão para fazer com que os clientes também participem disso. Né? Mas ao negociarem com os vossos fornecedores ou os vossos clientes, deem uma vantagem a eles, ok? É muito bom vocês darem uma vantagem a eles. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui pagamentos dos honorários de contabilidade mensal, trimestral, semestral e anual, ok? Então, sempre que nós começamos a fechar o contrato com um cliente, damos sempre um bônus se ele paga, por exemplo, há 6 meses. Damos um desconto fenomenal a ele, né? Ok? Eu prefiro perder este pequeno valor, mas o que acontece é que eu já tenho fluxo de caixa para mais daqui a alguns meses, né? Então, se vocês começarem a ter essa ciência agora, isso vai vos ajudar, por exemplo, a terem essa projeção muito mais facilmente, ok? E depois eu posso disponibilizar para vocês um material que fala especificamente sobre isso, ok? Então, como vocês podem ver nesse pequeno exemplo, fazer essa projeção é muito importante para todos vocês empreendedores. Só para vocês terem uma ideia, daqui a pouco nós vamos ter que pagar os subsídios de Natal, ok? As empresas, por exemplo, nós a partir de agora já estamos a fazer provisões para ter, quando chegar o mês de novembro e de dezembro, temos o valor suficiente para pagar quer o subsídio de Natal, quer o salário. É muito importante que vocês também comecem a ter essa ciência dentro da vossa empresa. Até aqui, queria saber se estamos todos juntos, se tem alguma dúvida, se faz sentido aquilo que nós estamos a abordar aqui. Okay? Vai ser muito importante que vocês entendam estes conceitos, porque isso são conceitos para que depois nós vamos agora ver a prática, como é que se faz, né? Como é que vamos alimentar isso tudo e ter essa visibilidade. Então, 6 dicas para administrar o vosso fluxo de caixa. Repito, nessa fase em que vocês se encontram, o melhor para vocês é gestão financeira e não contabilidade. Ok? Gestão financeira vai vos ajudar no vosso dia a dia. Vocês precisam de gestão financeira para fazer o vosso dia a dia. Contabilidade é outro, ok? Então, o que vocês devem se focar é em gestão financeira. E contabilidade fica com o vosso contabilista, ok? Então, 6 dicas para administrar o fluxo de caixa. Acompanhar diariamente o seu fluxo de caixa. Eu gostaria de saber quem aqui é que faz as anotações do que entra e do que sai. Quem aqui anota o que entra e o que sai? Vamos lá. Vamos ver, vamos assim fazer uma estatística. Quem é que anota tudo? São muito poucos. São muito poucos empreendedores. Então, o Constantino, da Songo, ok? Ok, são... Ok, Manuel, o Leba disse que eu sou o Matheus, ok, muito bom, certo, ok. Qual é a base que vocês anotam, né? Assim, de preferência, tem que ser mensal. Quem tem alguém na administração que cuida das finanças, como é o
como é o nosso caso, já não sou eu que faço isto, temos um departamento que faz isso. Quem já tem alguém para cuidar disso, um auxiliar, tem que ser diariamente, né? Diariamente. Se tu estás apenas sozinho, então isso pode ser numa base mensal. Então chega a sexta-feira, você vai compilar todos os dados da semana. Mas é muito importante que você faça isso com todo o rigor. Então é muito importante acompanhar diariamente o seu fluxo de caixa. Depois, saber exatamente quais são as entradas e as saídas, ok? Se você faz esse acompanhamento do fluxo de caixa, com certeza você vai saber o que é que entrou e o que é que saiu. Depois, tens que manter os dados atualizados, ok? Isso é muito importante, manter os dados atualizados. Depois, levar em conta também a sazonalidade, isso é muito importante. Tem produtos específicos que têm mais saídas em determinado mês. Então, é muito importante que, se o vosso produto tiver essa característica, por exemplo, se vocês vendem mais no tempo do calor, por exemplo, não é? É provável que durante o cacimbo vocês tenham uma quebra. Então, vocês têm que já levar em conta isto, ok? Levar em conta a sazonalidade. É muito importante. Depois, tu tens que saber o tempo médio de recebimento e pagamento. É muito importante. Em média, quanto tempo é que os vossos clientes demoram a vos pagar? Em média, quanto tempo é que vocês pagam? Né? Então, é muito importante que vocês tenham essa métrica aí. Depois, um conceito que eu gosto muito é paga depois e receba antes. Basicamente é isso. Né? Então, essa é a dica muito importante. Né? Paga depois e receba antes. Então, tenha sempre o poder de negociação com os fornecedores, ok? Depois, são essas 6 dicas muito importantes, bom, que acredito que vai fazer todo o sentido para a vossa empresa. Então, depois, avaliar a sua performance para melhorar, né? Ok, como é que está a performance da minha empresa, certo? Será que estamos a atingir o número de vendas estabelecido? Será que as despesas estão controladas? Okay? Como é que, por exemplo, como é que nós temos evoluído ao longo do tempo? E porquê? Certo? Okay? O que é que nós podíamos fazer para melhorar? Né? Só conseguimos ter essas respostas se nós tivermos a nossa gestão financeira muito bem organizada. Okay? É muito importante isso. Ok. Bem, vamos agora passar para aspectos assim um pouco mais técnicos e mais práticos. Certo? Bem, todo empreendedor tem que saber a diferença entre custos e despesas. Custo e despesas. Okay? O que são custos? O que são custos? Custo é tudo aquilo que está associado à produção ou do serviço ou da mercadoria. Basicamente é isso. Custo é isso. Então, eu vendo água. Se eu comprar a água para revender, aquele preço da água é o custo. Okay? O custo, ou seja, o custo que eu tenho para transportar a água, o custo que eu tenho, por exemplo, para embalar a água, okay? Isto tudo faz parte dos custos. Os custos estão associados à produção da mercadoria, estão associados à venda, basicamente isso. E esses custos podem ser fixos ou variáveis. Fixos acontecem sempre, não mudam. Variáveis acontecem à medida que, por exemplo, de acordo com a demanda. Se tu produzes mais, obviamente tu vais ter
mais. Né? Imagina que temos um custo fixo. Por exemplo, a energia elétrica pode ser um custo fixo. Okay? Mas os insumos que tu colocas dentro do produto, eles podem ser variáveis. Então, é muito importante. Por que é muito importante que vocês dominem isso? Eu vou mostrar agora, no ficheiro que nós desenvolvemos, se nós não sabermos quais são os nossos custos e as nossas despesas, nós não vamos saber qual é a nossa margem, certo? A nossa margem. Eu tenho que saber os meus custos para calcular a minha margem, certo? Então é muito importante que vocês saibam isso. E nós temos as despesas. As despesas é, independentemente de eu ter vendas ou não, eu vou ter aquela despesa, ok? Vou precisar comprar resma de papel, vou, por exemplo, pagar os salários, internet, renda, ok? Eu vou ter sempre essas despesas. E também as despesas podem ser fixas ou variáveis. Né? Então, algum ponto aqui? Alguém tem alguma dúvida? Estamos todos alinhados? Faz sentido para vocês ou não? Queria saber se vocês estão comigo. Quem? Ok. O Manuel disse ok. Cunha. Ok. Muito bom. Então, vamos lá avaliar a nossa performance. Né? Como é que nós vamos avaliar a nossa performance? Quando nós falamos em fluxo de caixa, nós temos que ter o nosso plano de contas. Basicamente isso. Né? Temos que ter o nosso plano de contas. Como é que eu vou fazer o meu plano de contas, Edmar? Eu vou dar aqui algumas dicas, ok? Que vão ser muito importantes para vocês montarem o vosso plano de contas. Bem, toda a empresa, para ela ter lucro, ela precisa de ter receitas, certo? Então, nós temos as receitas operacionais. Dentro dessa receita operacional, eu posso ter a receita com vendas, que é, imagina que, por exemplo, eu vendo alguma mercadoria, e posso ter também receita com os serviços, certo? Eu também tenho custos, certo? Eu tenho custos operacionais, custos do produto vendido, do custo, do imposto, o IVA também entra nisso, a retenção, ok? Isto não entra. Depois eu tenho as despesas operacionais, que são salários, renda, material de escritório e internet, ok? Isto tudo me dá o meu fluxo das atividades operacionais, ok? Quanto é que a minha operação me dá de resultados, certo? Vocês têm que ter isto aí, ok? E eu senti a necessidade de começar a olhar para a gestão financeira, apesar de que eu já venho do mercado de contabilidade já há tempo, mas à medida que eu me dou e a nossa empresa foi recebendo capital, foi recebendo investimento, eu comecei a ver a necessidade de eu conhecer os números da minha empresa. E nós só recebemos, só para vos contar aqui uma dica, quando nós recebemos o nosso primeiro investimento, a primeira coisa que o investidor nos perguntou é: Edmar, eu quero ver os números da tua empresa. Mais do que eu expliquei muito bem, eu mostrei o nosso, fiz um bom pitch, mostrei os slides, isso tudo. O investidor me disse: só mostrar pitch não é suficiente. Tu precisa me mostrar os números da empresa. Por quê? Porque o investidor, quando vai colocar dinheiro na tua empresa, ele tem que ter segurança. E como é que você vai transmitir essa segurança a ele? Ele precisa ter provas que essa empresa é credível. Ele precisa ter provas que você realmente tem uma projeção de receita, uma projeção de custo e que ele, daqui a algum tempo, vai conseguir rentabilizar o investimento feito. Então, se o founder não começar a dominar isto agora,
vai perder muitas oportunidades, né? Então é muito importante que vocês saibam agora esses termos, esses conceitos e que a vossa empresa esteja muito bem organizadas para que vocês consigam, né, diante de um investimento, mesmo o próprio banco, né, imagina que vocês vão solicitar um empréstimo, né, vocês têm que ter isto, vocês têm que ter os vossos dados. Né? Então é muito importante que vocês dominem esses termos. E nós estamos aqui também para ajudar. Né? Fonda Instituto Luanda disse se existem custos de marketing. Sim, engenheiro. Não sei se é engenheiro ou Lúcio. Sim. Mas os É a custos de marketing... Lúcia, Edmar, é a Lúcia, desculpa lá. Eu me lembrei desta questão porque há dias uma das graduadas mesmo aqui do Founders Institute, ela faz marketing e ela disse que a vida dela era só falar do que aconteceu em marketing e as pessoas, os clientes dela perguntaram então que diferença essas atividades de marketing fazem no resultado. Qual é o ROI? Qual é o retorno no investimento? Se pudesse explicar um bocadinho sobre isso, uma vez que já começaste a comparação, seria ótimo, Edmar. Obrigada. Ok. Uhum. Ok, é assim, quando nós estamos a montar o nosso plano de contas para a nossa empresa, aquilo vai variar de atividade para atividade. Né? Custos de marketing, sim. Por exemplo, na nossa empresa, no meu plano de contas, eu considero aquilo como um investimento, não um custo. Para mim, o marketing é um investimento. E eu, com base nessa rúbrica, e eu vou mostrar agora, eu com base nessa rúbrica, eu tenho uma métrica na nossa empresa que é o CAC. O que é o CAC? O CAC é o custo de aquisição de cliente. Ou seja, todo o investimento que nós fizemos em anúncios na internet, em pagar os nossos comerciais, em pagar, por exemplo, as nossas ferramentas de CRM que nós usamos, tudo isso vai numa rúbrica específica que está lá, investimento em marketing. Para quê? Para que depois eu, no final do mês, consiga saber, olha, quanto de custo é que eu tive em aquisição de cliente e quanto é que qual foi o retorno. Eu posso vos mostrar como é que vocês vão fazer isto, né? Como é que vocês vão ter essa métrica aí. Então, para muitas empresas, o custo com marketing pode ser uma despesa, né? Basicamente. Né? Mas para nós consideramos como um investimento. Né? Então, vai depender muito da especificidade de cada empresa. Não sei se eu respondi à Lúcia, se faz sentido ou não, ou... Não sei se a Lúcia está aí. Acredito que está. Não, acho que ok. Então, vamos poder avançar aí. E depois eu tenho atividades de investimento, uma delas é que eu já mencionei aqui, compras, por exemplo, de ativos, se nós precisamos comprar máquinas, computadores, isso aqui não é despesa nem custo, isto é atividade de investimento. Depois temos as atividades de financiamento, né? Por exemplo, vou obter um empréstimo, vou pagar um empréstimo, vou fazer aporte de capital, dividendos, isso tudo também é atividades de financiamento. Agora, vamos lá de forma muito prática, ver como é que vocês podem aplicar isto, né? Esse conhecimento todo. Então, só para recapitular. Combater o caos com organização, devemos ser organizados, manter os olhos nos sinais vitais, prestar atenção ao nosso fluxo de caixa e também avaliar a nossa performance. Nós temos que ter os indicadores na nossa empresa mensalmente. Obrigado, não. Vou só partilhar aqui agora o ficheiro, um ficheiro que nós temos. Eu posso pedir, ok, eu já tenho aqui acesso. Muito bom. Agora, como é que nós vamos fazer isso na prática? Né? Como é que isso é feito na prática? Ok. Muito bom.
não sei, não sei da parte do engenheiro, nós podemos disponibilizar isto, ok? Esta ferramenta aqui. Okay? Em princípio, sim. Depois de adaptar ou retirar os seus dados pessoais, os seus dados secretos, pode partilhar. Sem problema. Sim. Ok. Então, assim, basicamente, nós já montamos isso para facilitar a vida. Acho que eu não tenho som. Ou não? Ok. Vamos ouvir bem. Ok. Então, basicamente, esse é um ficheiro que já está montado de acordo com a nossa realidade aqui. E como é que vocês vão fazer isto? Isto aqui pode ser mudar para fluxo de caixa. Okay? Vocês podem mudar isso. Se vocês tiverem um software também, okay, pode ser. Então, como é que nós vamos começar a organizar? Sempre vocês têm que ter o planejado e o realizado. A importância de ter um orçamento, certo? Planejado e realizado. Sempre. É muito importante. Então, nós vamos começar com as receitas. Sempre tens de começar o teu fluxo de caixa com as receitas. Então, eu vou listar aqui todas as receitas que eu tenho, certo? Todas as receitas que eu tenho. Ok? Eu vou fazer uma projeção para os próximos 12 meses. E eu vou colocar aqui a minha dedução de vendas. O que é isso, dedução de vendas? Para vender um produto, eu tenho sempre um custo associado. Sempre. Não existe um produto que tenha margem de 100%. Isso é impossível. Não tem como. É impossível. Eu vou ter que pagar imposto, certo? Eu vou ter que pagar alguma comissão, ok? Vou ter que pagar algum custo associado à venda, sempre. E a AGT não vai te deixar passar assim. Vai te cobrar. Não vai te deixar passar, certo? Não vai te deixar passar, tá bom? Então, tens que ter isso no lápis, tá bom? Tens que levar em conta quantos impostos é que eu pago. Qual é o regime? Aí entra o contabilista. O contabilista é muito importante nessa fase para te orientar qual é o melhor tipo de regime, ok? Ok, será que vamos ir para o regime geral do IVA? Será que vamos ir para o regime simplificado? Será que vamos ir para outro regime? Ok? Então, é muito importante que você tenha as deduções, os impostos associados à venda. É muito importante. Depois eu vou ter os custos dos produtos associados à venda. Então, ok? Eu vou ter isto. E um dos indicadores mais importantes, na minha opinião, um dos indicadores mais importantes é este aqui. É a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição te diz se daquilo que você vendeu e os custos associados àquela venda, se você vai ter dinheiro para realizar as despesas operacionais. Certo? Então, é muito importante que tu saibas isso, ok? Quanto é que eu vou ter de margem para custear, por exemplo, os gastos e despesas, os salários, ok? É muito importante que tu tenhas isto aí, ok? Então, isso é uma ferramenta muito simples. Temos aqui o EBITDA, ok? Muito simples que vocês podem usar no vosso dia a dia. Só com isso, vocês já conseguem ter ali uma gestão financeira mais profissionalizada, por assim dizer, né? Então, nós vamos disponibilizar isto para todos os founders e se precisarem de alguma dica, de alguma ajuda, nós estamos inteiramente disponíveis para vos ajudar. Mas se vocês tiverem um software, é muito melhor. Em vez de usarem Excel e planilhas de cima a baixo, ter um sistema facilita muito. Ter já ali todos os dados lançados facilita muito. Então, é muito importante que vocês tenham
Se vocês não puderem ter um sistema, então podem usar mesmo aqui uma ferramenta em Excel assim como esta. Né? Então, é isto que vocês podem fazer no vosso dia a dia. A Yara disse, para facilitar o entendimento, se puderem viajar com as taxas de base, seria maravilhoso. A taxa de base refere-se aos impostos, é isso? Yara, ok. Assim, existem... depois tu tens que adaptar de acordo com o teu regime, ok? Seria muito importante, ok? Quem está no regime geral do IVA? Aqui, quem está? Quem está no regime geral do IVA? Ninguém está, deixa-me saber. Ninguém está no regime geral do IVA. Quem? Ok, a Yara está no regime geral do IVA. Ok. Ok, Sara Cabinga disse ainda não definimos. Ok. Eu vou dar aqui uma dica que vai valer milhões de dólares, praticamente, para vocês pagarem menos impostos, ok? Por favor, papel e caneta na mão, eu vou dar essa dica para vocês pagarem menos impostos. Imposto, ok? Menos imposto. É o seguinte. Existe uma lei chamada Lei 30/11, certo? Eu vou fazer aqui... é assim, dicas para não pagar não existe. Temos que pagar sempre. Temos que pagar sempre. Ok. Prestem atenção à minha tela e vou fazer aqui uma simulação para vocês, ok? Para depois vocês falarem com o vosso contador. Isso tem um impacto brutal nas finanças da vossa empresa. Brutal mesmo, ok? Então, pronto. Quando nós estamos a falar, e estamos a falar de uma questão fiscal, mas que tem um impacto nas finanças da vossa empresa, ok? Fiscal, mas que tem impacto nas finanças da vossa empresa. Então, como é que se calcula o resultado de uma empresa? Quando é que eu sei que uma empresa tem lucro ou não? Nós temos resultado, certo? É igual, que meter o igual, a proveito menos custo, certo? Ok? Então, pronto, né? Toda empresa, isso é como é que eu sei que uma empresa tem lucro ou não? Tem uma fórmula, é proveito menos custo. Então, pronto. Os proveitos são o quê? Estão englobados as receitas que você tem, receitas operacionais e receitas extraordinárias. Okay? Uma venda, imagina que você vendeu um carro da empresa, okay? Isso também inclui, tá bom? E os custos são, ok? Tudo que está associado também à empresa. Então, nós vamos dar aqui um exemplo. Imagine que no ano de 2024, né? Eu vou marcar aqui. Imagina que no ano de 2024, certo? Eu vou colocar aqui 2024, ok? Essa dica vale ouro. Prestem atenção a isso. Por favor, founders, prestem muita atenção ao que eu vou dizer agora, tá? Vai ter um impacto financeiro nas vossas empresas, ok? Tá bom? Vem para aqui. Ok. Então, estamos aqui em 2024. Eu tive um proveito de, por exemplo, 1 milhão de kwanzas. Ok? 1 milhão de kwanzas, certo? É o meu proveito, 1 milhão, certo? E tive custos, certo? De quanto? Imagina, de 700 mil kwanzas, certo? 700 mil kwanzas. Ok. Qual é o meu resultado? Eu vou fazer. Resultado é igual a 1.000 menos 700. Boa. Então, eu tive um resultado positivo de 300 mil kwanzas em 2024. Certo? Ok.
Eu tive um resultado positivo de 2024. Sobre esse resultado de 300 mil kwanzas, quer dizer, você já pagou andar, já pagaste imposto durante todo o ano e vais pagar mais pelos 300 mil kwanzas. A gente diz, olha, eu quero comer dos 300 mil kwanzas, ok? Então vai, eu quero comer. Então, você vai fazer sobre esses 300 mil kwanzas. É claro que estou a fazer uma demonstração, tá? Na prática, depois tem outras nuances que podem variar, ok? Mas é basicamente isso, para vocês entenderem. Eu tenho um imposto industrial de 25% sobre o meu resultado. Certo? E acredito que... Edmar, desculpa, sem querer interromper, nós temos sensivelmente mais uns 5 minutos. Sem problemas, eu vou Hoje, o acabar. Edmar está a entrar na parte dos números, que é a sua paixão, mas era só, né, para lhe fazer recordar, porque o pessoal Não, aí do ISPTEC tem que sair Ok, não, ok. Eu vou terminar, mas não posso deixar de terminar sem dar essas dicas aqui aos pontos. Então, pronto, sobre esses 300 mil, eu vou ter 25%, certo? E eu vou ter que pagar 70 mil kwanzas sobre os 300, certo? Sobre esta dívida. Mas acontece o seguinte: como as empresas em Angola não estão organizadas, não têm faturas, não têm nada, o que acontece? Estes 700 mil kwanzas, a gente diz assim, olha, como você só tem faturas no valor de, por exemplo, 300 mil kwanzas, certo? Você diz, ok, eu tenho um custo de 700 mil, mas okay, eu faturei 700 mil. Mas como você só tem custo de 300 mil kwanzas, certo? Ok? Então, esses 300 mil kwanzas vão concorrer para o imposto. Quer dizer que o teu imposto vai ser mais alto. A AGT só vai calcular o teu custo com base nesses 300. Por quê? Porque você fez pagamentos na conta bancária, fez pagamentos e tal, mas só que você não tem custo. Certo? E os custos têm que ser aceitos fiscalmente. Então, o que vai acontecer? Em vez de pagar 75 mil, certo? Vamos fazer assim. Vai ser agora 1 milhão menos 300 mil. Certo? Você vai pagar, o teu resultado vai ser de 700 mil e você vai pagar 175 mil kwanzas. É isso que acontece com a maioria dos empreendedores. Para que isso não aconteça, vocês precisam ter a certificação da Lei 30/11 do INAPEM, que vos isenta do imposto industrial dos 25%. Certo? Imagina um founder aqui, ganhou um contrato com uma grande empresa e faturou 50 milhões no ano. No próximo ano vai ter que pagar o imposto de 25%. Vai acabar com todo o teu caixa. Então, nessa fase em que vocês estão, tratem esse certificado Lei 30/11 e o que vai acontecer? Em vez de pagarem esses 25%, certo? Vocês vão pagar apenas 2% sobre a receita bruta, não sobre o resultado. Essa é a grande diferença. Por quê? Eu posso faturar, por exemplo, 50 milhões de kwanzas, mas não receber os 50 milhões. E se você estiver aqui no 25%, a lei não vai levar em conta se você recebeu ou não. É o regime de competência, certo? Então, vocês como microempresa, pequena empresa, têm que estar no regime de caixa, que é esta aqui. 2%, pagam 2% sobre a receita bruta. Faturei 1 milhão de kwanzas, mas não recebi 1 milhão de kwanzas, não pago nada. Ok, faturei 1 milhão.
recebi 500 mil, só pago apenas 500 mil. Ok? E qual é a dica? Não sei se faz sentido para. Bom, Edmar, claro que faz sentido. Outra vez peço desculpas porque lá o pessoal do ISPTEC tem mesmo que ir. Daqui Sem a pouco problemas. vão no enrolar, mas agradecemos imenso pela forma como o Edmar partilhou aqui o conhecimento. Tem muitas mãos levantadas. Eu vou só dizer rapidamente que vocês, né, a semelhança do nosso jurista, o Henriques, né? O Edmar também estará disponível e depois nós vamos partilhar o contacto. Vamos deixar 18 menos 5. Eu vou dizer aqui Ok, a ok. Vocês, Lúcia, sim, engenheiro. Lúcia, Sim. nós podemos aguentar até 18 menos 3 minutos. Mais 3 minutos? 18 menos 3 minutos. 18 menos 3 minutos. Ok, Sim. então acho que podem ficar. Desculpa, o engenheiro mesmo é que nos disse, já tinha nos adiantado. Vocês já sabem como é que o engenheiro é, né? Temos que ficar na linha. Então, ainda bem, engenheiro, que temos aqui tempo extra. Como eu estava a dizer, Edmar, depois vamos partilhar a informação do Edmar lá no grupo do WhatsApp para as pessoas contratarem os serviços do Edmar, não é? Agora já entre os founders e os empresários e os empreendedores e o Edmar é uma boa referência e é uma recomendação que vocês, não é, contactem o Edmar depois desta sessão. Agora, vamos então aqui no momento das perguntas e respostas. Edmar, se não te importas, eu acho que podes deixar de partilhar, talvez para ver as pessoas que estão a perguntar. Aqui está o Fernando, está o Fábio, e assim nós vemos melhor também as mãos levantadas. E podes agora continuar, Edmar. Temos tempo extra. Obrigada. Ok, então era basicamente isso. Estava aqui deixa eu ver, a partilhar, né? Era basicamente isso, né? E ficou aí essa dica, né? Para vocês. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos essa projeção para uma empresa de uma óptica muito conhecida. Eles saíram, por exemplo, do imposto de 8 milhões para zero, basicamente, né? Só usando isso, né? Então, isso vai facilitar muito. Ou seja, porque gestão financeira, no final do dia, é como é que eu vou rentabilizar, né, os meus números, né? Ok? Certo? Como é que eu vou rentabilizar isso? E também os impostos entram, né? Ou seja, os impostos contribuem muito para tu teres também um fluxo de caixa. Okay? Então, eu queria ouvir também aí os founders, quem tem uma dúvida. Vamos então tirar as dúvidas. Não sei, Lúcia, se é só bastar levantar a mão e abrir o micro, ou o engenheiro de Menequena, ou tu vai. Eu acho que as primeiras pessoas eram o Fernando, depois o Fábio e depois a Sara. As mãos que estão levantadas. Então podemos ir nesta ordem, por favor, Fernando, depois Fábio e depois Sara. E se preferires, podes responder entre as perguntas. Ou então todas as perguntas primeiro e depois responder. Como preferires, Edmar. Fernando, por favor. Boa tarde mais uma vez, vocês conseguem ouvir? Sim. Sou Fernando Massuquinina, sou da Talamisoba, e também sou economista e contabilista certificado. Primeiro, parabenizo o Edmar pela excelente apresentação e gostava que o Edmar tocasse num aspecto que eu julgo ser muito, muito importante para nós empreendedores, sobretudo quando ainda estamos na fase da criação de negócio, estamos a testar o nosso MVP, nós temos a necessidade de fazer o registro da nossa empresa. E um aspecto muito importante é que depois
Esquecemos que a partir do momento que fizemos o nosso registro numa empresa, estamos diante da AGT. Consegue ouvir? Olha, parece que a ligação cortou, mas não ouvi uma parte do que tu disseste. Até lá. Então, posso Desculpa tocar só, nos eu queria só aproveitar para pedir só ao colega, para ser mesmo objetivo, por causa da gestão do tempo, senão depois somos expulsos e não há tempo de responder a todas as perguntas. Desculpa só. Tá bem, e a partir do momento que nós fizemos o registro na AGT, ou o Ok. registro da empresa, passaremos a ter dívida com a AGT se por acaso não entregamos o relatório de conta. É uma questão que eu vejo muito, passado algum tempo, nós, os empreendedores, passamos a ter uma multa. Então, gostava que primeiro o Edmar tocasse nesse aspecto. Outro aspecto também é a quando da elaboração dos relatórios de conta, nós temos nenhum registro, por exemplo, fatura. Eu gostava que Certo. o Edmar tocasse nesse aspecto da necessidade de nós termos as faturas, quer seja as nossas, solicitando um software de faturação, quer seja dos nossos fornecedores. E gostava que também o Edmar falasse como nós podemos dar volta para o caso dos nossos fornecedores não têm fatura oficial. Por exemplo, nós somos empresas de fruta. Se nós formos comprar fruta no 30, as mamães não vão nos dar fatura. Como é que podemos dar uma volta a essa situação? Obrigado. Edmar, por favor, só para também dar aí a possibilidade, se puderes responder pelo menos uma pergunta a cada um. E tu São também muitas é formado na área, então vamos. são perguntas e acredito que não vai ser suficiente. O tempo que nós temos não vai A ser minha suficiente. pergunta é quase semelhante. Acho que eu podia falar e depois responder, não sei, com a vossa Ok, permissão. ok. E peço desculpa, porque é mesmo uma situação pessoal minha da empresa. Certo. Eu tenho realmente essa dificuldade das faturas, porque a nossa empresa existe há 2 anos. Entretanto, eu ainda sou a única pessoa funcionária da empresa. Tenho Ok. outros colegas, mas eles vêm para situações pontuais. Nós realizamos formações e eventos corporativos, nomeadamente fóruns e workshops. Então, no período de eventos, nós temos muitos movimentos. E como eu trabalho sozinha, e está ali também essa questão do mercado informal, eu ainda compro muita coisa no mercado informal, não tenho, às vezes, fatura do revendedor. Então, com o fluxo de movimentos de trabalho, acabo, às vezes, não anotando determinadas compras. Eu tenho o sistema de faturação e eu consigo saber, por exemplo, em função das faturas, quanto eu consegui faturar no ponto de vista de venda de serviço. Mas, para conseguir contabilizar caixa de saída e ter toda essa organização feita, às vezes já fica um pouco complexo. Por quê? Porque, imagina, eu tenho evento no dia 26. Significa dizer, porque as pessoas gostam de coisa de última hora, do dia 20 até o dia 25, eu já estou atolada, porque tenho que pensar questões da organização, tenho que pensar questões da logística toda, e vou fazendo só faturas, vou comprando coisas. Quando chega o dia do evento, já está tudo muito bagunçado. Pós-evento, na hora de fazer o relatório, me perco. Então, eu queria ver mecanismos para essas situações onde não conseguimos contabilizar tudo, não conseguimos organizar faturas de compra, e ainda assim ser possível, e principalmente agora em diante que estamos a ter esse conhecimento, eu particularmente, sim, já tinha noção de algumas coisas, mas às vezes nessa de estar na prática temos alguma dificuldade em função do dia a dia. Mas sim, vamos tendo consciência cada vez que vamos ganhando mais informações, então nunca é tarde, né, para começar. Queria saber de agora em diante como é que eu posso articular. Muito bom, muito bom. Obrigado pela tua pergunta, Sara, e também, Fábio. Assim, temos que entender uma coisa. A partir do momento que nós constituímos as nossas empresas, nós já passamos a ter obrigações. Um erro que muitos empreendedores cometem é: eu abri o NIF da minha empresa, não tenho atividade, não tenho a declarar nada e está tudo bem. Não, errado.
Tanto é que uma boa parte das empresas que nos procuram existem há X anos, não têm, vão começar a atividade agora e já têm encargos a pagar mesmo não tendo qualquer atividade. O que a lei diz é o seguinte: mesmo não tendo atividade, tu tens que reportar isto à AGT. Mesmo que o teu NIF esteja suspenso temporariamente, tu deves reportar. Tá? Basicamente isso. Ou seja, o fato de não teres atividade não significa que tu não tens que reportar. Vais reportar a dizer, olha, eu não tive atividade nenhuma, mas todos os anos tens que cumprir com as chamadas obrigações declarativas. São obrigações declarativas que tu tens que, anualmente, tens que cumprir. Agora, a respeito de ter faturas ou não, a lei é muito clara. Diz assim, ou seja, e também para que ser uma proteção para vocês, toda a transação que acontece, ou seja, toda a transação que acontece tem que ter um documento, né? Ou seja, tem que ter um documento de registro. Então, imagina que eu não tenho esse documento de registro. Imagina que eu vou comprar alguma coisa e esse fornecedor não tem. Eu tenho duas opções. Ou não comprar nesse fornecedor, certo? Que é o mais indicado. Eu não vou comprar nesse fornecedor. Ou eu vou fazer uma autofaturação. Ou seja, eu vou faturar como se tivesse, eu vou faturar como se esse fornecedor tivesse a me emitir a fatura. Então, eu aconselharia ir para a primeira opção, não comprar do fornecedor, que não emite. Mas eu sei que é muito difícil, principalmente aquelas empresas que compram no mercado informal, é muito difícil. Tens essas duas opções, ou tens a terceira opção, que é você, como empreendedor, fazer a própria faturação num sistema certificado. Imagina, você comprou lá no mercado informal mercadorias no valor de 80 mil kwanzas, você próprio fazer essa fatura em nome da empresa para esse custo ser válido, né? Basicamente é isso. Mas eu aconselharia ir para a primeira opção, não comprar do fornecedor que não tem. Mas isso é uma outra questão que nós podemos entrar com mais profundidade numa próxima ocasião, mas é basicamente isso. Okay? Temos mais uma mão, Lúcia? Sim, depois do Fernando era outra pessoa, depois é que era a Sara. Era um jovem, já me esqueci o nome. Só pegar o meu carregador. Fábio. Quem era? Fábio. Um minuto, só aqui pegar o meu carregador, e o meu computador está sem carga, tá? Depois desta pergunta, eu não sei se alguém mais quer fazer pergunta. Depois de Fábio, mas alguém teria alguma pergunta e depois vamos tirar a foto, né? Até... Tá bom? Então, Fábio, ok? Certo. Desde já agradecer pela apresentação, excelente apresentação, e consegui realmente perceber vários tópicos. Porém, eu consegui perceber que na sua explanação, a maior parte da explicação foi muito na vertente de negócio físico. Eu, por exemplo, tenho um negócio digital, que no caso é aí onde nós prestamos serviço de forma digital. E nesse momento nós não temos receita, nós só temos. Eu também ainda fiquei em dúvida entre o conceito entre despesas e custos, no caso. Mas acredito que são custos que nós temos atualmente. Temos muito mais custos e nós só vamos conseguir rentabilizar quando colocarmos a plataforma no ar. Tanto que nós não temos ainda também um fluxo de caixa eficaz ou eficiente
dentro da startup consiga realmente prever. Mas nós temos tudo bem contabilizado, todas as faturas, tudo aquilo que nós utilizamos, porque nós utilizamos serviços e esses serviços que normalmente são da internet e tudo mais que nós utilizamos, que é para podermos trabalhar. Eu gostaria de saber se, mesmo neste caso, nós temos que apresentar, no caso, os pagamentos à AGT. Deixa-me fazer uma pergunta. Quando o Fábio diz que prestam serviços digitais, de forma digital, que é? Vocês têm um e-commerce, vocês têm uma aplicação? Certo, nós estamos nesse momento a construir uma aplicação e nós temos vários custos e esses custos normalmente são de plataformas que nós pagamos que é para poder ter o uso. Eu percebo. Nós somos uma empresa e funcionamos 100% digital, né? Eu não conheço, mas que 90% dos nossos clientes eu nunca os vi. É assim, em Angola ainda não tem uma legislação sobre negócios digitais. Basicamente, está-se a estudar a lei das startups, mas acredito que isso não vai sair agora, tá bom? Então, todos os negócios, excepto os negócios que têm enquadrados no regime especial, que são, por exemplo, do mercado financeiro, setor petrolífero, setor diamantífero e outros, todos estão enquadrados no regime geral. Ou seja, é para todas as empresas. Tens que apresentar faturas, tens que apresentar relatório em conta. Ou seja, a tua gestão, ou seja, a gestão financeira é transversal, independentemente do tipo de negócio que tu tenhas ou não. A lei diz que tu tens que apresentar isso. Se tu já tens NIF, tens uma empresa que está criada, ok? Essa empresa está em funcionamento, ok? Apesar de não ter receita ainda, mas essa empresa está em funcionamento, já tem custos, okay? Nós, por exemplo, também aqui temos muitos pagamentos em dólares e nossas faturas estão também em nome da empresa, nós temos que pagar os servidores, temos que pagar Exatamente. as aplicações, APIs e tudo. Isso tudo tem que ir para... Então, eu tenho que apresentar todas essas faturas à AGT em dólar? Sim, em dólar, mas tem que estar em nome da empresa, porque tu depois podes fazer essa conversão. Quanto é que, por exemplo, o $19 do servidor da contábil vale em Kwanza? Aí já entra a questão da contabilidade. Yeah? Que é que vai fazer depois esses ajustamentos a nível da contabilidade e da fiscalidade. Yeah? Muito bom. Obrigado. Fidel, e é a última pergunta. Certo, saudações a todos, Fidel dos Santos, Master Fighter. Também temos uma solução do tipo digital. Para ser mais específico, nós desenvolvemos simuladores e modelos 3D 2D. Então, minha dúvida está relacionada a, como se falou, de custos. Existem alguns serviços que, para nos facilitar, nós vamos adquirir de forma individual. Ou seja, a fatura que vai aparecer vai ser de forma individual, não é? Porque se fosse para pagar a licença de uso de alguns programas, como empresa, o custo seria outro. Então, como é que fica essa questão? Sendo que é de preferência e recomendável tudo ser em nome da empresa. Assim, temos que ter atenção a duas coisas que eu vou explicar aqui, que é, vamos primeiro olhar na óptica financeira, certo? Daquela questão da organização, ok? E vamos olhar também para a questão fiscal, que também tem um impacto nas finanças. Ou seja, tudo está interligado. Nós não podemos desassociar uma e a outra, ok? Então, assim, princípio da gestão financeira. Princípio da gestão financeira é: a empresa tem de registrar todas as entradas e saídas.
independentemente se tens documento ou não, certo? É um ponto assente. Agora, temos uma questão que é muito comum, tipicamente, nas nossas empresas. Eu tenho pagamentos que tenho que realizar em moeda estrangeira, não é? Tenho dólares, né? E imagina, eu tenho que pagar o servidor, tenho que pagar o serviço, tenho que pagar o Facebook para fazer o anúncio, ok? Não está em nome da empresa, eu tenho que pagar isto. Não há problema nenhum, certo? Não há problema nenhum. O empreendedor pode fazer pagamentos na empresa, conta pessoal. Não há problema nenhum. Mas o que, tem que acontecer? Se a empresa não tem capacidade de pagar esses serviços, o que é que faz? Vocês começam a registrar todo o custo associado. Ou seja, quanto é que vocês estão a pagar para a empresa e depois a empresa tem que ressarcir isso. Mas isso tem que estar documentado. Paguei o fornecedor, paguei o anúncio, paguei o Facebook. Isto tem que estar documentado. Ok? Então, depois eu vou enviar um documento que vai vos facilitar vocês terem um registro, né? Ou seja, dos investimentos que vocês estão a fazer, desses custos que vocês têm, para que vocês depois possam aí, ok, saber. Porque assim, muitas empresas, quando nós vamos a muitas empresas, na conta bancária da empresa, zero. Faturas, nada. Mas é uma empresa que funciona. Mas funciona como? Ou seja, tudo passa pela conta do founder. Né? Ok? A empresa não tem nada. Não tem, ou seja, ela tem uma conta bancária, não tem nada está em nome da empresa. Mas é uma empresa que funciona porque o founder, infelizmente, passa toda a transação financeira em nome dele. Ok? Então, o que tem que acontecer é, o normal seria que isso tudo fosse registrado para a empresa. Mas como a empresa não tem capacidade, vocês estão a pagar essas contas pela empresa, vocês têm que fazer em um mapa, dizer, olha, paguei o Facebook, mês tal, paguei o Facebook, o mês Y, isso tem que ficar registrado. Okay? Isso tem que estar lá registrado para também vocês no futuro receberem isso, né? Okay? Yeah. Mas a nível fiscal, o tratamento é outro, ok? A nível fiscal, o tratamento é outro. Tenho aqui uma pergunta do, como chama? Belu Jairo. Para as empresas que atuam no digital e no físico, o relatório tem que ser total ou simplesmente no presencial? Nós damos o total, mas gostaria de saber se dá para apresentar. Sim, eu teria... Não entendi muito bem a pergunta do Jairo. O relatório tem que ser total ou simplesmente presencial? Jairo, quer fazer a pergunta verbalmente? O Jairo está aí? Jairo? Acho que não está. Ok. Ok. Bom, vamos então tirar a foto e eu já esqueci como é que se tira. É o comando Shift e 3, né? Mostrem as câmeras para tirarmos. Carla, podes me ajudar aí com a foto? Por favor. É só nos dizer, contar 3, 2, 1. Colocarem as fotos. Vamos Aí. lá. Então, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Já. Deixa eu só ficar. No isto está no fusco, vocês têm que tentar, porque a última pessoa não se vê. Está no fusco. Ok. Já tá bom? Uhum, agora sim. Ok. Vamos. Já?
Ok, Yeah. muito bom. Eu acho que, Carla, como está já com o microfone para as últimas considerações, eu acho que podes aproveitar, ainda temos alguns minutos. E depois o engenheiro de McKenna. Não, era apenas agradecer ao Edmar, foi realmente uma lição, uma aula para todos nós. E em resposta a uma questão, acho que foi colocada pela Sara, sobre o grupo azul, nós temos estado a interagir com os founders que estão, com os empreendedores que estão mais atrasados. No entanto, eu partilhei em mensagem privada, mas posso pôr aqui o meu e-mail para o caso de o meu grupo e depois também os grupos de Imunecana e da Maria interagirem connosco caso precisem de alguma coisa. Muito bom, Obrigada, Lúcia. muito bom, Carla. Então, engajem-se, founders. O engenheiro de Monekena ainda está por aí ou já foram roados do stack? Ou ainda está por aí? Aqui, Por favor, engenheiro. há 5 minutos. Ok. Tenha bondade. A considerar, e nós iremos, de facto, para quem queira. Já sabem que alguma parte é mentoria, do resto será consultoria. Eu vi aí o Hugo a fazer tantas perguntas, vão faturar depois. Bom, data limite para a entrega dos trabalhos é dia 30, 31 de agosto, por isso apressem-se, contactem-nos, a mim, a Carla, a Maria, mesmo também a Lúcia, não há problema, para podermos ajudar naquilo que for preciso. Até a próxima. Muito bom. E assim concluímos mais uma sessão aqui do Impulso Mais. E a boa continuação para todos e bom trabalho. Obrigada. Boa tarde a todos. Edmar, muito Obrigada a todos. Obrigada.